Você passa o dia todo resolvendo tudo para todos, mas quando chega a sua vez, o tempo já acabou? Está sempre correndo contra o relógio, mas nunca se sente verdadeiramente presente ou cuidada? Se sim, fica aqui comigo, porque esse vídeo é para você. Já deixa o seu like e comenta aqui se você já se sentiu assim. Para quem não me conhece, eu sou a Thaisa Zonta e ajudo mulheres a organizarem as suas vidas e colocarem os seus projetos em prática. E um dos pilares essenciais para isso acontecer é o autocuidado. Sem ele, a produtividade se torna um peso e não uma ferramenta de realização. Então já aproveita e me segue para não perder nenhuma dica. O autocuidado não é um luxo, é uma necessidade. Quando você aprende a se priorizar, tudo flui melhor. Sua rotina, seus relacionamentos, sua produtividade. E hoje eu vou te mostrar como transformar o autocuidado em hábito real na sua vida. Se conhece alguém que precisa ouvir isso, já compartilhe esse vídeo. Mas antes de eu te mostrar o caminho para fazer isso acontecer, precisamos entender o que realmente significa autocuidado. Muitas vezes temos uma visão limitada sobre ele. Então vamos esclarecer de uma vez por todas o que é o autocuidado. O autocuidado vai muito além do que normalmente se pensa. Ele não é apenas um momento de lazer ou algo superficial, como passar um creme na pele ou tomar um banho relaxante. Embora esses momentos também sejam importantes. Mas falando de autocuidado, é um conjunto de atitudes e práticas que envolvem todas as áreas do nosso bem-estar: físico, mental, emocional e social. Muitas mulheres têm a ideia de que autocuidado é um luxo ou algo desnecessário, mas na verdade ele é essencial para manter a nossa saúde em equilíbrio e a nossa produtividade em alta. Autocuidado é tudo aquilo que você faz para preservar a sua saúde e bem-estar. Ele envolve cuidar de você de uma forma ativa, com intenções, e não apenas reativa quando o desgaste já aconteceu. O autocuidado é, por exemplo, escolher uma alimentação saudável. Não porque alguém te disse, mas porque você entende que o seu corpo precisa disso para funcionar bem. Também pode ser dedicar 30 minutos para ler um livro e cuidar da sua saúde mental. Ou aprender a reconhecer os seus limites e dizer não quando alguém pede algo que não condiz com o seu tempo ou energia naquele momento. Quando falamos sobre cuidados com a pele ou com o corpo, por exemplo, esses podem ser aspectos do autocuidado físico, mas não são suficientes para explicar totalidade do conceito. O autocuidado está diretamente relacionado a ouvir o seu corpo, respeitar as suas necessidades e criar hábitos saudáveis que sustentam uma vida plena. Isso envolve o cuidado com o corpo, que é manter o equilíbrio físico por meio de alimentação, exercícios e também o descanso. A mente, fazer práticas que ajudam a manter a saúde mental, como a meditação, leitura ou a desconexão do excesso do estímulo digital. Sobre as emoções, ter tempo para processar os seus sentimentos e buscar terapias ou outras formas de autoconhecimento. Na questão de relacionamentos, você estabelece limites e busca conexões genuínas com pessoas que te fortalecem. Para explicar melhor, pensemos no autocuidado como autorrespeito. Ele implica em reconhecer que você merece atenção, cuidado e amor, independentemente das suas responsabilidades ou do que as outras pessoas esperam de você. Sem esse reconhecimento, é fácil se perder na busca por atender às necessidades dos outros e negligenciar as suas próprias. Quando você coloca o autocuidado como prioridade, ele se transforma em investimento de longo prazo. Ele não é um gasto, mas sim algo que vai te devolver energia, bem-estar e equilíbrio emocional, o que reflete diretamente em todas as áreas da sua vida. Agora que você entendeu o que é autocuidado, talvez esteja se perguntando: se o autocuidado é tão importante, por que muitas mulheres acabam negligenciando ele? Vamos descobrir as razões para isso e como superar essas barreiras no próximo tópico. Por que, então, as mulheres negligenciam o autocuidado? Uma questão são crenças limitantes. As mulheres muitas vezes se veem diante de crenças limitantes que as impedem de priorizar o autocuidado. Essas crenças são internalizadas ao longo da sua vida e refletem expectativas sociais, culturais e familiares que moldam o comportamento delas. Algumas dessas crenças mais comuns são: não tenho tempo, uma das desculpas mais recorrentes.
Muitas mulheres acreditam que suas responsabilidades são tão grandes e urgentes que não há espaço para cuidar de si mesmas. Elas estão sempre em movimento, cuidando da casa, do trabalho, da família e dos amigos, e acabam deixando o seu próprio bem-estar para depois. É egoísmo pensar em mim. Mais uma questão que elas trazem à tona. Essa crença vem de um contexto cultural em que as mulheres historicamente foram vistas como cuidadoras naturais. Elas se colocam em segundo plano porque sentem que cuidar de si mesmas é um luxo ou até mesmo egoísmo, quando na verdade é uma necessidade para que elas possam cuidar dos outros de forma plena e saudável. Outro pensamento das mulheres: tenho muitas responsabilidades. Muitas mulheres acreditam que suas múltiplas responsabilidades são mais importantes do que o seu autocuidado, o que pode levar a uma mentalidade de sacrifício contínuo. Elas se convencem de que não têm o direito de parar para descansar ou relaxar, pois isso poderia ser interpretado como uma falha ou falta de compromisso. Imagine uma mulher que acorda cedo, todos os dias, faz o café da manhã para toda a família, cuida das crianças, vai para o trabalho e quando chega em casa ainda precisa organizar as tarefas domésticas, ajudar com o dever de casa e preparar o jantar. Ela está tão imersa nas suas responsabilidades que nunca reserva tempo para si mesma. A sua rotina é sobre fazer, fazer e fazer, sem pausas para descanso ou reflexão. Com o tempo, ela começa a se sentir exausta, improdutiva e estressada. Mesmo que esteja ocupada, ela não se sente realizada ou em paz. A sua saúde física e emocional começa a ser prejudicada. O cansaço constante afeta a sua capacidade de se concentrar, tomar decisões e até de se relacionar com os outros de forma saudável. No fim, ela percebe que ao tentar dar conta de tudo, acaba prejudicando não só a si mesma, mas também as pessoas ao seu redor. Quando ela não cuida de si mesma, ela não consegue cuidar bem dos demais. Agora, por que as mulheres tentam a cair nessas armadilhas mentais? O papel das mulheres, historicamente, foi sempre o de ser cuidadoras, seja na família, no trabalho ou na sociedade. Desde cedo, elas são ensinadas a priorizar os outros em detrimento de si mesmas. Esse instinto de dar conta de tudo vem como uma pressão externa e interna. O medo de ser vista como fraca, egoísta ou improdutiva se não atender às expectativas dos outros. Esse comportamento é validado pela sociedade, que muitas vezes recompensa o sacrifício em nome da família e do trabalho, deixando de lado o bem-estar pessoal. Além disso, a cultura da produtividade é muito forte. E muitas mulheres associam ser produtivas a estarem constantemente ocupadas. Isso cria uma grande culpa em quem tenta se permitir um descanso, mesmo que seja necessário para manter a saúde mental e física. Em uma sociedade onde o valor de uma pessoa é frequentemente associado ao quanto ela produz ou entrega, parar para cuidar de si parece contraproducente, como se estivesse desperdiçando tempo. Essa visão de produtividade do papel da mulher como multitarefa se torna um fardo emocional, onde o autocuidado passa a ser visto como algo que não pode ser feito agora, ou não é tão importante quanto tudo o que precisa ser feito. Mas a boa notícia é que é possível mudar essa mentalidade e adotar uma abordagem mais equilibrada. E se eu te dissesse que pequenas mudanças podem transformar a sua rotina sem que você precise abrir mão da sua responsabilidade? Vamos ver como aplicar isso de maneira prática e sem culpa. Porque o autocuidado não precisa ser um evento grandioso ou um dia inteiro de descanso. Ele pode ser incorporado no seu cotidiano de forma simples e eficaz. Vamos descobrir como. O autocuidado é um conceito amplo e envolve várias áreas das nossas vidas. Para torná-lo algo prático e acessível, podemos dividi-lo em 4 pilares fundamentais: físico, mental, emocional e social. Cada um desses pilares é crucial para a nossa saúde geral e, quando equilibrados, contribuem para uma vida mais plena e saudável. Vamos entender melhor cada um deles. Começando pelo físico. O que envolve? A alimentação equilibrada. Não estamos falando de dietas restritivas, mas de uma alimentação sustentável que forneça os nutrientes necessários para o seu corpo, para funcionar bem. Comer de forma equilibrada significa incluir uma variedade de alimentos nutritivos na sua dieta e evitar excessos de produtos processados que podem prejudicar a sua saúde ao longo do tempo. Qualidade do sono. Dormir bem é fundamental.
para nossa saúde física e mental. Quando você tem uma boa noite de sono, o seu corpo se regenera e a sua mente se prepara para o próximo dia. O sono é um momento em que o corpo se recupera, fortalece o sistema imunológico e organiza as memórias. Porém, não é só a quantidade de sono que importa, mas a qualidade. Um sono reparador significa um descanso profundo sem interrupções. A prática de atividades físicas não precisa ser intensa para ser eficaz. O importante é movimentar o corpo de forma regular. Caminhadas diárias, alongamentos ou uma rotina de yoga já são suficientes para aumentar a energia, melhorar a circulação sanguínea e reduzir o estresse. O autocuidado físico não é apenas sobre comer bem, dormir bem, em ocasiões especiais, mas sobre incorporar esses hábitos de forma constante. Por exemplo, se você tem dificuldade para dormir, pode tentar estabelecer uma rotina de relaxamento antes de dormir, como evitar as telas, praticar respirações profundas ou ler um livro. Já para a alimentação, pequenas mudanças como incluir mais frutas e legumes, beber mais água ou preparar refeições em casa podem fazer uma grande diferença na sua saúde e disposição também. O autocuidado físico é sustentável quando você adota esses hábitos de maneira prática no seu cotidiano. Segundo, é o mental. O que envolve? Tempo offline. A nossa mente é constantemente bombardeada com informações, especialmente por meio das redes sociais. Ter momentos de desconexão digital é essencial para preservar a saúde mental. Isso pode incluir pausas ao longo do dia para desligar o celular, evitar redes sociais e focar em atividades que te proporcionam o descanso mental. O mindfulness é uma prática de estar plenamente presente no momento. Isso pode ser feito por meio de técnicas de respiração, meditação ou apenas focando na tarefa que você está fazendo, sem distrações. Essas práticas ajudam a reduzir a ansiedade, aumentar o seu foco e melhorar a clareza mental. Manter a mente ativa também é fundamental. A leitura de livros, artigos ou até o aprendizado de novas habilidades ajudam a manter a sua mente afiada, estimulada e engajada também. Isso não só melhora a sua autoestima, como também contribui para o seu crescimento pessoal e profissional. A saúde mental muitas vezes é negligenciada por causa da correria do dia a dia. Porém, incluir pequenos momentos de autocuidado mental pode ter grandes impactos. Por exemplo, tirar 10 minutos para meditar ou fazer um exercício de respiração profunda pode ser o suficiente para renovar as suas energias. Além disso, diminuir o tempo em redes sociais ajuda a reduzir a sobrecarga de informações e a sensação de cansaço mental. E lembre-se, a educação contínua não precisa ser algo monumental. Pode-se começar com um podcast interessante enquanto faz a comida ou ouvir uma palestra enquanto se exercita. Agora vamos falar do emocional e o que envolve. O autocuidado emocional começa com o entendimento de si mesma. O autoconhecimento envolve reconhecer as suas emoções, entender as suas reações e ser honesta consigo mesma sobre o que sente. Isso pode ser feito por meio de prática de reflexão ou até com o auxílio de terapias. A terapia é uma ótima maneira de processar emoções e lidar com questões mais profundas. O journaling, que quer dizer escrever sobre os sentimentos e reflexões diárias, também é uma excelente ferramenta de autocuidado emocional. Escrever pode te ajudar a organizar os teus pensamentos, aliviar o estresse e identificar padrões emocionais. O autocuidado emocional também está intimamente ligado à forma como você se vê e se valoriza. Práticas que aumentam a sua autoestima, como afirmar as suas qualidades ou estabelecer metas alcançáveis, ajuda a manter a sua saúde emocional equilibrada. Cuidar da sua saúde emocional não significa apenas lidar com crises ou momentos difíceis, mas desenvolver uma relação saudável com os seus sentimentos. Ao se permitir sentir e processar as emoções sem culpa, você cria um espaço para o autoconhecimento e para lidar com os desafios de forma mais tranquila. A terapia ou o journaling são formas eficazes de colocar para fora o que está guardado, ao mesmo tempo que a construção da autoestima fortalece a sua confiança e a resiliência emocional. Agora vamos falar sobre o social. Construção de relações saudáveis. O autocuidado social é frequentemente subestimado, mas ele é fundamental para o nosso bem-estar.
Ter relações saudáveis e respeitosas ao nosso redor, que te apoiam e te ajudam a crescer, é essencial. Essas relações devem ser baseadas no respeito mútuo e no apoio emocional. Embora a rotina possa ser corrida, é importante dedicar tempo para conversar e se conectar com as pessoas que são importantes para você. Essas conexões genuínas ajudam a fortalecer o senso de pertencimento e apoio emocional. O autocuidado social envolve tanto escolher com quem você se relaciona, quanto como você se comunica com as pessoas ao seu redor. É essencial ter relações que te fortalecem em vez de drená-las. Isso pode significar, por exemplo, buscar um círculo de amigos ou familiares que compreendam e respeitem os seus limites. Aprender a dizer não é libertador e, na maioria das vezes, vai evitar ressentimentos ou exaustão emocional. Agora que você conhece os pilares do autocuidado, talvez esteja se perguntando como colocar tudo isso na prática de forma que não sobrecarregue a sua rotina. Vamos descobrir juntas. Vamos falar sobre como criar uma rotina de autocuidado sustentável e sem culpa, para que você possa colocar tudo o que aprendeu em ação no seu dia a dia. A ideia de autocuidado muitas vezes está associada à ideia de luxo ou de algo que podemos fazer quando sobrar tempo. Isso cria um grande obstáculo, a culpa. Quando tentamos nos cuidar, muitas vezes sentimos que estamos negligenciando outras responsabilidades ou que estamos sendo egoístas. No entanto, é possível criar uma rotina de autocuidado sem culpa e de forma sustentável. Vamos entender como fazer isso. Vou te passar dicas práticas agora. Crie micro hábitos. Comece com 5 minutos por dia. Muitas mulheres acreditam que para se cuidar precisam de grandes blocos de tempo ou de um planejamento elaborado. Porém, a mudança real começa com pequenas ações diárias. Micro hábitos é uma maneira eficaz de incorporar o autocuidado na sua rotina sem precisar fazer grandes mudanças ou dedicar horas no dia. Eu vou te dar um exemplo. Beber um copo de água logo após você acordar. Fazer uma caminhada de 10 minutos. Praticar 5 minutos de meditação. Esticar os músculos por 5 minutos no final do dia. Respirar profundamente por 2 minutos antes de começar a trabalhar. O segredo está na consistência, não na intensidade. Se você começa com 5 minutos de caminhada ou pausa de 3 minutos para respirar profundamente, a tendência é que ao longo do tempo você vá aumentando esse tempo de autocuidado. À medida que ele se encaixa na sua rotina, é claro. O autocuidado não precisa ser grandioso, precisa ser constante. Ao criar esses hábitos, o autocuidado se torna algo natural e sem culpa, pois você começa a valorizar o pequeno tempo que dedica a si mesma. Agende o seu autocuidado. Se não estiver na agenda, não acontece. O que é agendado é feito. Muitas vezes nós deixamos de cuidar de nós mesmas porque o dia simplesmente passa e outras coisas acabam ocupando o nosso tempo. O autocuidado é visto muitas vezes como algo que vem depois ou algo que vem para quando sobrar tempo. O problema é que o tempo nunca sobra e se você não planejar, nada acontece. E como agendar? Coloque momentos de autocuidado na sua agenda como se fossem compromissos de trabalho. Tempo para dormir bem, para se alimentar de forma saudável, para fazer exercícios e até para descansar. Use lembretes no seu celular ou aplicativos de produtividade para agendar essas pausas ao longo do dia. A agenda é a melhor ferramenta para garantir que o autocuidado aconteça, porque ela te ajuda a visualizar a sua rotina de forma clara e priorizar o tempo para você. Se o autocuidado não estiver na agenda, ele fica em segundo plano sempre, sempre para depois. Quando você trata esses momentos como compromissos inadiáveis, você trata seu bem-estar com a mesma seriedade que qualquer outra tarefa importante. Defina limites. Tempo de descanso é tão importante quanto tempo de trabalho. Uma das principais razões para a sobrecarga de muitas mulheres é a dificuldade em estabelecer limites. Muitas vezes é como se o trabalho ou as demandas externas estivessem sempre no centro e o descanso ou o tempo para si ficasse como algo secundário. Contudo, definir limites claros é essencial para manter uma rotina equilibrada e saudável. E como estabelecer limites? Defina horários para o trabalho e para o descanso também. Quando você decide que às 18, por exemplo, o trabalho termina, você também decide que é a hora de desconectar e focar em si mesma. Não tenha medo de dizer não quando algo não for prioridade para o seu bem-estar.
Isso pode incluir dizer não a compromissos sociais ou responsabilidades que não estão alinhados com o seu tempo de autocuidado. Definir limites não é ser egoísta. Ao contrário, é uma forma de preservar a sua energia e garantir que você tenha disposição para se dedicar às coisas que realmente importam. Tempo de descanso não é apenas uma pausa física, mas também mental e emocional. Quando você respeita seus limites, você evita o burnout e a exaustão, o que te permite ser mais produtiva e eficiente nas outras áreas da sua vida. Assim, o autocuidado se torna um investimento no seu bem-estar e não uma interrupção na sua vida. Envolva a família. Explique a importância do seu autocuidado para que todos ao redor compreendam e respeitem esse tempo para você. Muitas mulheres enfrentam dificuldades em se cuidar porque sentem-se culpadas ao ocupar tempo para si mesmas, especialmente quando tem responsabilidades familiares. A boa notícia é que você não precisa fazer isso sozinha. Como é que você vai envolver a família? Comunique-se abertamente. Explique para sua família que para estar bem e ser capaz de cuidar de todos ao seu redor, você também precisa de tempo para si mesma. Delegue responsabilidades. Se você sente que está sobrecarregada com as tarefas domésticas ou outras responsabilidades, envolva outros membros da família para fazer as atividades necessárias. Delegar atividades ajuda a compartilhar a carga e garantir que todos colaborem para o bem-estar coletivo. Transforme o autocuidado em uma prática familiar. Agende atividades de autocuidado com a família, como caminhadas ao ar livre, momentos de relaxamento juntos, ou até mesmo cozinhar refeições saudáveis juntos. Ao envolver a sua família, você não só ganha apoio, mas também ensina a importância do autocuidado para todos ao seu redor. Isso pode criar um ambiente mais saudável e equilibrado na sua casa, onde todos respeitam o tempo e as necessidades dos outros. O autocuidado, quando compartilhado e compreendido pela família, fortalece os laços e melhora a qualidade de vida de todos. Agora que você já sabe como criar uma rotina de autocuidado sem culpa, que tal colocar tudo isso em prática com um desafio simples? Vamos começar com pequenas ações para que você possa implementar os pilares do autocuidado na sua vida e perceber as transformações. Fica comigo. Esse é o momento de ativar a mudança. Muitas vezes as pessoas ficam esperando o momento perfeito para começar a se cuidar. Ah, eu vou começar na segunda-feira ou na próxima semana, quando a rotina estiver mais tranquila. No entanto, a verdade é que o momento perfeito é agora. Hoje já é o melhor dia para dar o primeiro passo. Pegue um papel e anote 3 formas de autocuidado que você pode implementar hoje. O objetivo aqui é transformar a ideia do autocuidado em algo real e prático, ao invés de uma intenção vaga. Ao escrever essas 3 ações específicas, você começa a criar um compromisso consigo mesma. O ato de escrever te torna mais responsável porque visualiza e mentaliza o que você quer alcançar. Vou te dar exemplos de ações imediatas. Primeira ação: beber 1 litro de água até o final do dia. Segunda ação: dedicar 10 minutos para meditar ou respirar profundamente. Terceira ação: fazer uma caminhada de 15 minutos durante o intervalo do trabalho. Ao escrever as suas ações, pense em algo simples, algo que você possa realmente cumprir no dia de hoje. O segredo do autocuidado não está em grandes promessas, mas em pequenas atitudes consistentes. Transforme a ideia abstrata de autocuidado em uma ação prática e realizável. Ah, me marque nos seus stories com o hashtag #MeuMomento para compartilhar a sua evolução. Compartilhar a experiência de autocuidado não só ajuda a reforçar o compromisso consigo mesma, mas também gera uma rede de apoio. Ver outras mulheres com o mesmo objetivo ajuda a se sentir parte de um movimento, o que é fundamental para a construção de hábitos de longo prazo. Envie agora esse vídeo para aquela amiga que precisa desse incentivo. O autocuidado pode ser uma jornada solitária, especialmente quando há muita pressão externa para atender às expectativas dos outros. Muitas vezes uma pessoa só começa a se cuidar quando alguém de sua confiança a incentiva a dar o primeiro passo. Ao compartilhar o vídeo com uma amiga, você começa a criar um movimento de autocuidado, no qual uma amiga fortalece a outra, o que pode ser essencial para que esse comportamento se mantenha ao longo prazo. Não espere pela segunda-feira ou pelo momento perfeito. O momento perfeito é agora. Pequenas ações diárias criam grandes transformações.
Comenta aqui qual vai ser a sua primeira mudança. Resumindo a nossa conversa de hoje, autocuidado não é luxo, é essencial. Ao contrário do que muitas vezes pensamos, o autocuidado não é algo que fazemos só quando estamos bem. Ele é essencial para manter a nossa saúde física, emocional e mental. Pequenas mudanças geram grandes impactos. O que parece um pequeno passo agora, como beber água ou praticar 5 minutos de meditação, pode gerar grandes resultados com o tempo. Mudanças graduais e consistentes criam um efeito acumulativo que resulta em transformação. Quando você se cuida, a sua produtividade melhora e a sua vida se organiza de forma natural. A verdade é que quando você se coloca em primeiro lugar e dedica tempo ao seu autocuidado, tudo ao seu redor melhora. Você ganha mais energia, mais foco e clareza para organizar as suas tarefas, para lidar com os desafios e para ser mais produtiva, tanto no trabalho quanto nas suas relações. Agora que você já sabe como priorizar o autocuidado e como ele afeta positivamente a sua produtividade, aproveite para me seguir e ter acesso a mais conteúdos que irão te ajudar a organizar a sua vida e alcançar os seus objetivos. Muitas vezes as mulheres se sentem sozinhas nessa jornada. Ao compartilhar esse conteúdo, você fortalece a ideia de que autocuidado é um direito de todos e é importante espalhar essa mensagem. Comenta aqui se esse conteúdo te ajudou. Eu quero saber a sua opinião. Autocuidado não é egoísmo. É a base para você se tornar a mulher que você deseja. Cuide-se e veja a sua vida se transformar. Até o próximo vídeo.